assunto. Vamos lá, Vera, porque é isso, né? Ele realmente revogou esses 2 decretos, mas isso não significa que o assunto morreu, não, né? Até porque esse é um aí dos compromissos de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? Então ele revoga esses 2 decretos, edita mais 3 decretos, separando esses temas em diferentes normas legais e apresenta um projeto de lei com essa parte talvez mais polêmica, que era a que mudava aí as regras de porte e posse de armas para diferentes categorias profissionais. Então agora a Câmara e o Senado precisam analisar essas diferentes normas legais sobre esse assunto. É sobre isso que a gente vai começar falando agora com o deputado Capitão Augusto, que é do PL de São Paulo, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública e coordenador da Frente Parlamentar também desse assunto de segurança pública. E quem está aqui comigo também é o deputado Ayrton Faleiro, que é vice-líder do PT e é do PT do Pará. Deputado Capitão Augusto, como é que o senhor analisa, então, essa mudança aí de estratégia por parte do governo em relação a esse assunto da flexibilização do porte e da posse de armas? Bom, primeiro, lamentavelmente, a Frente Parlamentar de Segurança foi surpreendida com essa revogação. Nós não sabíamos que havia essa expectativa, essa possibilidade. Tanto que nós já estávamos trabalhando, articulando junto aos parlamentares, tinha participado ontem de um almoço junto com a Frente Parlamentar do Agronegócio, pedindo apoio e conseguimos esse apoio da Frente Parlamentar do Agronegócio. Já vínhamos conversando com outros representantes da bancada evangélica, então estava avançando bem. Nós tínhamos uma estimativa de 230 a 250 votos já favorável. Aqui na Câmara, a gente percebe que a bancada da segurança ela é mais robusta do que no Senado. Então nós tínhamos condições até mesmo de reverter a votação do Senado. E essa era a nossa expectativa e era para isso que nós estávamos trabalhando. Inclusive ontem, na hora que eu estava distribuindo uma cartilha explicativa sobre a questão do decreto, é que nós recebemos a informação que havia sido feita a revogação. Então, para nós, realmente foi um fato lamentável, primeiro porque não fomos consultados, não estávamos sabendo, a gente estava trabalhando, muito empenhado para a gente conseguir reverter a votação no Senado e acabou havendo essa revogação. Agora, começar da estaca zero e trabalhar novamente. Mas o que o senhor acha dessa estratégia de dividir aí a arma para setores rurais num decreto, a questão dos colecionadores em outro, dividir isso por temas e deixar essa questão aí do porte e posse de armas para diferentes categorias profissionais nessa questão do projeto de lei? Nesse aspecto melhorou, facilita, digamos, para nós o trabalho aqui com essa divisão. Então, é só realmente da questão de lamentar o fato de nós não termos sido consultados nem pela revogação e nem da nova estratégia. Então, eu acho que o governo poderia, ao menos, fazer um contato com nós da Frente Parlamentar de Segurança, do qual presido, são 305 deputados que são fiéis ao governo, que trabalham com essa bandeira da segurança pública, poderia ter sido consultado dessa estratégia. Mas a mudança é louvável, né, e acredito que vai facilitar a gente aprovar aqui na Câmara. Deputado Ayrton Faleiro, o que o senhor achou dessa mudança de estratégia? O senhor acha que facilita, de alguma maneira, essa aprovação? Tem alguma parte desse decreto que o PT, que os partidos de esquerda são favoráveis? Não, eu vou primeiro começar aqui, concordando aqui com o capitão Augusto, da crítica, da surpresa ao Congresso, né? O governo bateu cabeça. O porta-voz da presidência da República vai e diz que não vai ter revogação. Daqui a pouco vem os representantes do governo para cá anunciando a revogação e tomam medidas sem dialogar muito de forma direta aqui com quem trabalha esse tema, né? A segunda questão é de que eu vou chamar a atenção aqui do governo. O governo tem que saber que ele não pode tudo, que aqui tem um poder legislativo que ele tem que respeitar, que tem o poder judiciário que ele também tem que respeitar. E tem vindo para essa casa, como foi o caso desses decretos que são inconstitucionais, que tanto a Câmara, ou seja, o Congresso não vai aceitar, como também o Judiciário não iria aceitar, né? Do ponto de vista do que veio para cá, eu acho que enquanto estratégia do governo, eu acho que ele pode ter acertado mais, porque estava do jeito que estava, não passava, na minha avaliação, né? Agora eu faço uma diferenciação entre porte de arma, né, um decreto que autorize o armamento de forma generalizada. Uma coisa é ter posse de arma, outra coisa é ter porte de arma. Outra diferenciação que eu faço é um agricultor ter direito de usar uma arma lá na sua propriedade, né, e você armar todo mundo. Agora nós temos um problema sério no projeto de lei.
o projeto de lei que o governo traz para cá não é para que o Congresso delibere sobre o assunto, é para que o Congresso autorize o presidente da República regulamentar o assunto sobre decretos novamente. Então aí não tem acordo sobre isso. E hoje a gente vai ter um dia intenso, a gente já teve ontem um dia bastante intenso no plenário, até de uma maneira surpreendente, estava todo mundo com expectativa de que a Comissão da Reforma da Previdência tomasse toda a discussão, mas houve votação em plenário, foram aprovados 3 projetos de lei relacionados ao tema aí das barragens, são projetos que foram sugeridos pela comissão externa que acompanhou aquela tragédia lá em Brumadinho e sugeriu, entre outras medidas, uma das que foi aprovada ontem, é a que cria então um crime mesmo de dano ambiental, né? A gente vai dar uma olhadinha na matéria para saber o que foi aprovado no plenário, o que ficou ainda para ser votado no plenário hoje. No dia em que o crime ambiental de Brumadinho completou 5 meses, parecia haver acordo entre as lideranças dos partidos para votar os 4 projetos de temática ambiental que constavam da pauta do plenário, começando pelo que tipifica o crime de ecocídio. Mas uma obstrução do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, surpreendeu o relator da proposta. Eu só quero manifestar aqui o meu espanto em ver a articulação, a manobra tentada pelo partido do governo, pelo PSL, em adiar a votação. Me espanta principalmente em ver os mesmos deputados que alegam tanta urgência na reforma da Previdência, por exemplo, e outras questões muito menos necessárias à população brasileira nesse momento, do que dar uma resposta do crime acontecido em Brumadinho no dia 25 de janeiro, agora aqui tentar adiar essa votação. Mas debaixo de críticas dos parlamentares, o PSL voltou atrás e retirou a obstrução. Não podemos sempre que há uma crise aproveitar e deteriorar o nosso Estado de Direito com mais regramento que dá mais poder ao poder central, aos burocratas para interferir na economia. Há já regramento no Estado de Minas, os deputados de Minas já passaram legislação para atender às necessidades daqueles que foram afetados por Brumadinho. Agora, para que criar uma legislação que vai onerar todos os estados? Foram 90 horas de debate durante 100 dias. E hoje tem uma simbologia muito grande, presidente. Hoje faz 5 meses que aconteceu a tragédia de Brumadinho. E essa casa fazer essa votação, dar ao Brasil o exemplo de leis novas, modernas, de garantir a mineração, que não venha ter ameaça à vida e nem, muito menos, ameaça ao meio ambiente, é muito importante. De acordo com o projeto aprovado pelos deputados, o ecocídio consiste na contaminação do ar, da água ou do solo, causada por desastre ecológico ou por rompimento de barragem. Os responsáveis podem ser punidos com 4 a 20 anos de reclusão. A segunda proposta aprovada na noite desta terça-feira foi o projeto de lei que institui a política nacional em prol de atingidos por barragens. Essas populações terão direito a auxílio emergencial, reassentamento e indenização em dinheiro, entre outras reparações. Nós reconhecemos aqui a centralidade do sofrimento das vítimas. Essa é uma incorporação que nós fizemos no texto do projeto de lei, que veio de uma contribuição de audiências públicas, na escuta com as populações atingidas, na escuta com autoridades, representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, dos vários órgãos do sistema de justiça, do Executivo e também de parlamentares de diferentes instâncias do Legislativo. Volto a dizer, tudo que eu li aqui se aplica perfeitamente sobre o Brumadinho. E nós estamos totalmente parceiros com o povo de Minas Gerais. Agora, precisamos ter entendimento que em cada lugar é diferente do outro. As minas de Minas não são iguais às minas do Pará. O relevo de Minas não é igual ao relevo do Pará. As condições que estão expostas, essas barragens de montantes e usantes que nós temos em Minas, não são as mesmas do Pará. Os deputados aprovaram ainda o projeto 2791 de 2019, que altera a Lei de Segurança de Barragens e Código de Minas e aumenta a multa em caso de desastre ambiental para até R$ 1 bilhão. Os 3 projetos seguem agora para o Senado Federal.
No início da ordem do dia, o plenário também aprovou o texto principal da nova lei de licitações, que, entre outras coisas, cria modalidades de contratação diferentes das atuais e inverte o processo licitatório, em que primeiro serão analisadas as propostas e só depois os documentos de habilitação do vencedor. As modificações na proposta original da nova lei de licitações devem ser analisadas em plenário nesta quarta-feira. Deputado Capitão Augusto, ficou ainda um projeto sobre esses aí ambientais a ser votado e os destaques da nova lei de licitações. O que o senhor acredita que pode acontecer hoje no plenário? A expectativa é que a gente termine essa votação, até porque há um consenso, com exceção do PSL ontem, que fez a obstrução, mas depois, logo em seguida, entendeu o caráter do projeto, entendeu realmente a questão da necessidade, e até porque você obstruir na pauta vai dificultar e vai protelar a vinda da reforma da Previdência, que é o grande projeto desse semestre. Então, pelo que nós estamos vendo aqui nos bastidores, há clima sim para que a gente vote de uma forma até consensual o restante dos projetos que ficaram pendentes. Deputado Ailton Faleiros, isso também se aplica à nova lei de licitações? O senhor acha que já tem acordo aí para votação? Não, a lei de licitações, ela tem acordo, como teve acordo esses 3 projetos, por isso que a coisa andou rápido. Agora vale registrar de que nós estamos com uma dificuldade com o partido do presidente da República. Faz um acordo, depois ele vai, na hora da votação, por exemplo, fazer obstrução, ou então faz um acordo, se aprova aqui, depois o presidente veta, né? Agora eu quero fazer uma ressalva, que tem projetos como esse que ainda não foi votado, que nós temos que ter o cuidado, porque nós estamos legislando sobre o calor do ocorrido em Brumadinho, mas nós estamos legislando para o Brasil inteiro. Então essa lei, ela tem que também cuidar para não, digamos, tratar de assuntos de interesse de Minas e deixar outros estados prejudicados, como é o caso do Pará, que é um estado que tem uma mineração muito forte. Por isso, esse debate precisa ser aprofundado ainda. Deputado, e hoje tem sessão do Congresso para promulgação, né, da emenda constitucional do orçamento impositivo, que permite aí, obriga, né, a execução de todo o orçamento que foi aprovado pelas bancadas de cada estado. Como é que o senhor vê essa aprovação aqui no Congresso e essa promulgação, essa mudança na Constituição? Olha, eu vejo com um olhar muito positivo. Eu acho que termos a garantia de que aquela emenda de bancada vai ser executada é uma coisa salutar para a sociedade. O parlamentar, ele chega onde o executivo não chega, e ele traz para cá, para o orçamento, e como em forma de emenda, aquela demanda que talvez não seria atendida pelo executivo, né? E nada mais justo do que essas emendas serem executadas obrigatoriamente. Então, nós vamos dar um passo interessante nessa relação entre a capacidade de decidir executar recursos através das emendas, sem que o executivo possa boicotar ou então não executar aquilo que o Congresso decidiu. Então, estamos de parabéns com essa votação e eu acho que nós vamos votar por unanimidade. O senhor concorda com isso, deputado Capitão Augusto? O senhor acha que foi um avanço também, essa emenda da Constituição? Na verdade, tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O orçamento é do Executivo, né? Mas governos anteriores também não respeitavam as emendas dos parlamentares. E devido a isso, foi votado que as emendas dos parlamentares fossem colocadas de forma impositiva. E nós temos também as emendas das bancadas dos estados, que na verdade acaba sendo respeitadas as 2 primeiras indicações. Então agora, né, com essa votação, que eu acredito que também vai passar, também torna-se impositiva. O lado, digamos, positivo disso aí é que os deputados parlamentares estão mais próximos da realidade lá para fazer as indicações dos recursos. Mas o lado negativo é que você ingesta um recurso que, na realidade, é do Executivo. Então, você, de certa forma, está atrapalhando a gestão do presidente Bolsonaro. Então, tem o lado positivo e o lado negativo nessa votação. Mas tudo indica, pelo clamor ali, pelos bastidores da Câmara, que será aprovado. A gente não pode terminar essa conversa sem falar da reforma da Previdência, que está em votação lá na comissão especial. Deputado, houve ontem, a gente viu na matéria, esse aceno aí do líder do PP e outros deputados aí de centro, analisando, dizendo que talvez seja melhor não votar essa semana. O senhor acha que tem algum risco de atraso nesse calendário? A gente não se fala mais de aprovar a Previdência. Com certeza absoluta será aprovada a Previdência. O que a gente fala é a questão do tempo, quando que será e qual que será o valor. Se será próximo a 1 trilhão, que é o que o governo espera.
Então, o que nós estamos vendo também aqui nos bastidores, né, que deve ser votada na comissão somente na semana que vem. E nós teríamos praticamente 2 semanas para votar em primeiro e segundo turno aqui na Câmara. E, obviamente, utilizando-se de kit de obstrução, que provavelmente a oposição vai fazer, a gente corre o risco, né, de fechar o semestre sem votar a Previdência, o que seria um prejuízo enorme para o Brasil, não para o governo, para o país. Então, a nossa pressa realmente é que a gente consiga votar em primeiro e segundo turno aqui na Câmara nesse semestre. Deputado Ailton Faleiro, o senhor acha que isso deve acontecer e a sua análise sobre o texto que aparentemente está saindo aí da comissão especial? Não, primeiro nós temos que reconhecer de que a proposta que chegou aqui do governo, comparada com o relatório, houve alterações profundas e graças, inclusive, ao trabalho aqui dos parlamentares e nós da oposição. Tirar o regime de capitalização foi uma conquista, tirar a redução do benefício de prestação continuada foi um avanço, tirar os rurais, em sua grande maioria, foi outro avanço que nós precisamos, inclusive taxar, aumentar a contribuição, ou seja, do lucro dos bancos. Acho que isso a gente tem que reconhecer. Mas o texto ainda tem muitos problemas, tanto é que os partidos de oposição já anunciaram que não votam o texto como está. Vamos esperar que depois de ouvir tanta gente, tantos parlamentares, que chegue uma mudança mais salutar, né? Mas nós não temos essa pressa toda que o governo tem. Ter pressa para fazer maldade ao povo brasileiro não nos interessa. Nós queremos aprofundar o assunto. Deputado Ailton Faleiro, deputado Capitão Augusto, obrigado pela presença de vocês na manhã de hoje com a gente. A gente volta então ao estúdio com a Vera.